Olá, minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos conversar hoje sobre a obra de Mia Couto. Eu vou fazer uma pequena leitura da obra de Mia Couto chamada A Árvore do Tamarindo. Observar aqui o quanto a literatura é valorizada quando o aspecto da memória está em jogo. Então, literatura e memória é o nosso recorte de hoje e a nossa obra como objeto a ser observado, né, como interseção das nossas estesias com o mundo da literatura, é a obra do Mia Couto, ele que é um artista moçambicano, e chama-se A Árvore do Tamarindo, certo? O livro que está presente é O Último Voo do Flamingo, uma das obras principais do autor moçambicano, e se você puder ler a obra completa, está disponível através da editora Companhia das Letras. É um livro que foi lançado em 2016. E esse capítulo, chamado A Árvore do Tamarindo, diz o seguinte: quem voa depois da morte? É a folha da árvore? Isso é um dito de Zangara, que é trazida na obra do Mia Couto. Não resisti. Regressei à minha velha casa e ali, sob a sombra do tamarindo, me deixei afogar em lembranças. Olhei a imensa copa e pensei, nunca fomos donos do tamarindo. Era o inverso. A árvore é que tinha a casa. Se estendia soberana pelo pátio, levantando o chão de cimento. Eu olhava aquele pavimento assim enrugado pelas raízes e se erguendo em placas e me parecia um réptil mudando de pele. O tamarindo, mais sua sombra, era aquilo feito para abraçar saudades. Minha infância fazia ninho nessa árvore. Em minhas tardes de menino, eu subia ao último ramo, como se em ombro de gigante, e ficava cego para assuntos terrenos. Contemplava, era o que no céu se cultivava, plantação de nuvem, rabisco de pássaro, e via os flamingos, setas rapidando-se, furtivas pelos céus. Meu pai sentava embaixo, nas curvas das raízes, e apontava os pássaros. Olha, lá vai mais outro. O flamingo parecia retardar sua passagem. Depois minha mãe nos chamava, a mim para baixo e a meu pai para dentro. Esse homem, lamentava ela. Deixe o pai, mãe. É que eu carrego tão sozinha as nossas vidas. Nem sempre o meu velho se desocupara, assim, vastas preguiças. Houve um tempo em que ele labutava duro, trabalhava com bichos lá nos matos longínquos. Contudo, o trabalho não lhe fora leal. Antes e depois da independência, ele colhera vastas amarguras. Depois se arrumara naquele torpor, parado na curva do rio, para a tristeza de minha mãe, que suspirava. Seu pai não tem comportamento. O velho Suplício desvalorizava. Sua mãe é como o grilo, tem alegria e silêncios, e se enganava ao pensar que ele nada fazia, porque ele, consoante anunciava, andava azafamado. Ando a aprender a língua dos pássaros. Ele gostava, era do maduro da manga verde. O sol dizia, amadurece de noite, que fazer? Há coisas que fazem o homem, outras fazem o humano. E suspirava. O tempo é o eterno construtor de antigamente. Por exemplo, ele, de seu nome Suplício, erro de seu destino, tinha sido polícia em tempo dos colonos. Quando aconteceu a independência, ele foi prateleirado, entendido como um que traíra os seus da raça. Foi quando chegou a Tizangara, esse Estevão Jonas. Trazia uma farda lá da guerrilha e as pessoas o olhavam como um pequeno deus. Saíra de sua terra para pegar em armas e combater os colonos. Minha mãe muito se simpatizou com ele. Na altura, dizem que ele era como hoje. Era um homem que se entregava aos outros, capaz de altruísmos. Partira para além da fronteira, sabendo que poderia nunca mais voltar. Ele levara uma mágoa, trouxera um sonho, e era um sonho de embelezar frutos. Nenhuma pobreza teria mais esteira. Esse país vai ser grande. Minha mãe se recordava de ele declamar essa esperança.
Quando nasci, já meu pai deixara a polícia de caça e já Estevão Jonas deixara de sonhar em grandes futuros. Morrera o que dentro dele? Com Estevão se passou o seguinte: a sua vida esqueceu-se da sua palavra. Hoje, como eu ontem, com meu pai passou-se o oposto. Ele queria viver em nenhum tempo. O resto eu não podia entender. Meu pai saiu de casa, eu ainda era menos que um menino. Mas ele não se retirou da vila, ficou nas margens, junto à curva do rio, no mesmo caniçal onde Padre Muhambo descobrira o seu lugar sagrado. Sempre que o encontrava, meu velho parecia distante, ele se irreconhecia. Não suportava que lhe perguntassem sobre a sua disposição. Logo ele, amargo, culpando o mundo. E a terra, a nossa terra, alguém já perguntou se ela se está se sentindo bem? Suplício amava Tizangara. Com dedicação de filho, com o alastrar da guerra, muitos fugiram para a capital, mesmo as autoridades escaparam para um lugar seguro. Estevão Jonas, por exemplo, se apressara em se refugiar na grande cidade. Ao contrário de meu pai, sempre anunciou, só sairia de seu refúgio depois de os morcegos lhe abandonarem o telhado. Ele se colara às paredes como um musgo. Agora, sobre a grande sombra do Tamarino, eu fechei os olhos e convoquei saudades. Me apareceu o quê? Um pátio, mas que não era aquele. Porque nesse terreno havia uma criança. Nas mãos desse menino, minha lembrança tocavam as tristezas, coisitas tiradas num lixo. Artes da meninice era fazer dessas coisas um brinquedo. Apetrechos de mago, ele convertia o cosmos num jogo de desmontar. E era qual esse brinquedo? Isso, em meu sonho, eu não conseguia distinguir. Apenas me surgia a enevoada memória da criança escondendo o brinquedo entre as raízes do tamarindo. Está à procura de quê? De um nada. Me fez um gesto para que esperasse. Ele se baixou entre os ramos e retirou uma qualquer coisa. Era isso aqui que você procura? Sim, era meu velho brinquedo. Me aproximei devagar para destrinçar o objeto. E afinal, já em minhas mãos, adivinhei seu formato. Era um flamingo. Entre arames e panos, eu construíra o animal voador que minha mãe fantasiara em sua história. O brinquedo parecia agora sobrar em minhas mãos. Lancei o boneco nos ares e as penas brancas e rosas se espalharam nos ares, demorando uma eternidade a tombar. Meu velho apanhou uma dessas plumas e acariciou entre os dedos. Aquele reencontro com a minha infância me emprestou inesperada coragem e a pergunta me saiu sem preparo. Eu sou mesmo seu filho? É filho de quem, então? Não sei, a mãe, as mães. É que ela me falou? Nada, pai. Ela nunca me contou nada. Pois eu vou lhe dizer uma coisa. E calou-se. A sua voz se engasgou. Parecia ter desistido em meio da garganta. Tentou recomeçar, mas redesistiu. Passou a mão pelo pescoço como se limpasse a voz pelo lado de fora. No enfim de um infinito, ele voltou a falar. Você é meu filho, e nunca volta a duvidar. Batia com os dedos sobre os lábios, a lacrar o dito, até me podia contar como eu fora concebido. Eu não fora gerado logo inicialmente, no início do casamento, nem de uma só vez. Quando ele e minha mãe namoravam, sempre que o faziam, o céu se desabava em chuva. Debaixo do dilúvio, o casal se prosseguira amando, faz conta não houvesse mundo nem chuva. Tinham suas razões, pois há ininterruptos anos que eles vinham fabricando seu primeiro único filho. Amavam-se sem paragem. Cada vez que seus corpos se cruzavam, diziam, estavam fabricando mais uma porção do corpinho do vindouro. Esta noite vamos fazer-lhe os olhos. Como se fosse esse o produto dessa noite, eles escolheram fazer amor sobre o inteiro do lugar. Escolheram um descampado bem debaixo da lua, e assim fizeram, iluminados, dando seguimento à confecção do menino. Quantos tempos andaram nisso? Se encolhiam os ombros, um menino completo podia demorar mais que uma vida. Está a me entender, filho? Você foi concebido em toda a minha vida. A suspeita me assaltava. Suplício, imaginava aquela história naquele preciso momento, me fabricava
descendente e se eternizava, fosse em ilusão. Porém, eu aceitava, afinal, tudo é crença. De repente, ele mudou o assunto 180 graus. E o estrangeiro? Massimo ficou na pensão. Não deixe nunca que ele mande em si. Eu que andasse com ele, porque andar com um branco me podia acrescentar respeitos. Mas ser mandado, isso nunca. Mesmo os brancos do passado nunca governaram. Nós apenas lhes demos, com nossa fraqueza, a ilusão que nos governa. Não estes de agora, estes nossos irmãos, colonos de dentro, mandam como pensam. De repente se cansou de fiar a conversa e fez questão em se retirar. Antes me avisou. Deixaram aí em cima da mesa umas papeladas para si. Quem? Esse vigarista do Chupanga. Disse que não queria deixar na pensão por causa desse italiano. Abri o envelope e pela primeira vez senti o medo me invadindo ao ler o escrito do administrador. Como se as palavras dele me espiassem a mim. E aí é que está a grande infância e a história do último voo do Flamingo, numa subversão do que o pensamento comum da época traduz, como o homem subjugado em seu próprio desejo. O pai, personagem da história de Mia Couto, né, é exatamente esse que traz no torpor e na forma atarefada, né, azafamada, como ele usa aqui na palavra, a possibilidade de repensar a vida e não se fazer escravizar por um estranho, né, alguém que chega depois à terra que ele já habita. Então, aqui a gente tem algumas observações importantes para serem feitas, né? Quem é a voz do narrador? O que faz o narrador ao revisitar a casa? O que faz o pai do narrador, né? Ficando na margem do rio, amargurado? O que a representação da narrativa pode atribuir à condição do filho e à condição do pai? Porque são figuras de linguagem também, são personagens da história, mas a gente sabe que a gente pode fazer alguma reflexão sobre isso, sendo um de uma geração, o outro da outra, o que pensa, o que vai se perpetuar após o pai. O pai já está indo embora, está amargurado na beira do rio. E o filho, o que pensa, né? Ele revisita a casa da infância para aproveitar as reflexões do pai amargurado e fazer as suas mesmas reflexões, né? Ainda que o pai temesse, ainda que a ordem seja aquela, havia ali um suspiro de diálogo com as escolhas, né? Não se compreende a solidão da mãe e as lembranças do pai são de uma caça. Ele era polícia de caça, né? No tempo antes da independência do país. Foi dispensado, considerado traidor, e por isso se colocava naquela situação agora de difícil reinserção do mundo, né? Afastado à margem do rio. É interessante ver que a narrativa traz os ditos populares, reflexões sobre a cultura do local, né? A cultura e a tradição que lhes dizem respeito nos seus afazeres, nos seus costumes, na paisagem do local, os valores que sustentam essa paisagem, a perspectiva do menino que reencontra o brinquedo no Flamingo, mas o Flamingo fica perdido em suas mãos de adulto, né? É um período pós-guerra, o pai havia trabalhado duro, mas essa família, mesmo assim, não consegue se estabelecer com a mesma segurança, há sempre a presença do estrangeiro sobrepondo a vontade do local, e existe essa relação de tensão, né, e de alguma desconfiança em relação à mãe, apesar de que o pai faz questão de olhar para ele e dizer, não duvide, né, que você é meu filho. E que o fazer é um fazer gradativo, é um fazer gradual. Cada vez que pai e mãe se encontram,
estão a fazer o garoto, estão a moldar essa personalidade que carrega essa ancestralidade e essa mensagem da figura do pai, e que se coloca a rememorar diante da realidade nova que precisa enfrentar no local onde habita, certo? Então, essa narrativa é uma narrativa importante para a gente ver o valor da natureza sobre as coisas e o quanto algumas formas se perpetuam na narrativa de modo a enfrentar sempre uma figuração de elementos que se repetem. Então, pai e filho estarem presentes numa mesma narrativa traz sempre esse confronto do presente com o aprendizado guardado no passado. A figura que será superada pelo futuro ou pela geração vindoura, né? É sempre um aprendizado duplo, mas aqui no caso a gente percebe o quanto é o menino quem vai deixar o brinquedo de lado, é o menino que vai deixar o medo do pai de lado, é o menino que vai passar por sobre tudo isso e vai fazer essas reflexões desse lugar. Inclusive, já de início, dando o prenúncio do que ele pensa sobre a natureza do lugar, de que não é a casa que pertence à árvore, mas que é a árvore que pertence, que é a árvore que tudo aquilo, todo o que há no local, pertence, certo? Então, a árvore do tamarindo, né, é essa força da natureza que se impõe sobre a vontade dos homens e sobre a vontade do local. A essência dessa árvore do tamarindo, ao ser olhada dessa forma pelo personagem chamado aqui de filho, também faz parte dele. Então, o que a gente pode observar é que, com a lição de ver o pai à margem das coisas, o filho se impõe como o próprio tamarindo, a bem da realidade da terra. E é essa a mensagem subliminar, mas com uma delicadeza de valorizar uma preservação de uma natureza, com a delicadeza de fazer uma afirmação de sua legitimidade, com a sutileza de encontrar no lugar inverso do diálogo com o pai a possibilidade de afirmar negando apenas a negação. É essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Então, até a próxima leitura do canal.